O verdadeiro nome de Kaioshin foi finalmente revelado. Será que isso vai ter alguma ligação com um novo ser que será fundido em Dragon Ball Daima? Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like maravilhoso. No mais é isso e bora pro resumo completo do que aconteceu no capítulo 7 de Dragon Ball Daima. A gente começa o capítulo com a Bulma reclamando pra Vegeta que não consegue consertar a nave de Kaioshin porque tem um elemento presente nela que não tem na Terra. Muito provavelmente aquele mesmo metal que foi utilizado para quebrar a espada Z. Será que ele vai ter alguma ligação até o final dessa série? Até porque nesse mesmo capítulo ele aparece mais algumas vezes. Finalmente Ibi chega no Templo do Céu para levar Vegeta e os demais junto dele pro Reino Maikai. Voltando a cena para dentro da nave, Panzi oferece para Goku uns bolinhos que equivalem a 2 refeições. Goku acaba logo comendo uns 4 e sua barriguinha fica extremamente cheia. Dá pra gente notar que Dragon Ball está sendo uma releitura exata do Dragon Ball clássico. Vocês lembram bem quando ele viu aquela semente dos deuses que equivalia a algumas refeições também. Ele comeu um pote cheio e ficou barrigudo. Então tudo que a gente tá tendo aqui é uma releitura clássica do que é o Dragon Ball. Todos os parâmetros vão ser inclusos dentro do Dragon Ball Daima. Vai ser como se a gente estivesse assistindo dentro do próprio planeta dos Saiyajins, até porque eles também eram separados em classes, mas não daquela forma extremamente hardcore. É mais por status de poder mesmo. Na verdade não é muito diferente, mas aí você me pergunta por que você pensa isso, Sonarken. Simplesmente porque durante o capítulo eles enfrentam mais algumas vezes os policiais e o Goku acaba utilizando seu teletransporte. A Panzi fica surpresa perguntando se aquilo é uma espécie de magia e logo ela cai na real que ao entender que os policiais estão perseguindo ela graças ao seu colar que é como se fosse um rastreador. Ela diz que todos no terceiro mundo do Reino Maikai é obrigado a utilizar aquele colar, caso se recusem eles morram, que aquele no caso é um colar especial que cresce de acordo com o Majin. No caso, quanto mais o Majin vai crescendo durante a sua vida, o colar evolui junto com eles. Shin pede para analisar o colar e diz que aquele colar é feito do metal Katin, que a responsável pela criação dele é a Arinsu, até porque só existe esse metal no mundo que Kaioshin nasceu. Kaioshin pergunta para Panzi se ela quer que ele tire o colar e ela rapidamente aceita. Por fim a gente vê mais uma demonstração de magia tirando do combate policial que teve mais cedo. E é claro, da arminha de choque da nossa menina Panzi, sempre se defendendo de tarados em primeiro lugar. Finalmente Kaioshin demonstra uma utilização de magia e se livra do colar facilmente. É notável a felicidade da Panzi ao saber que realmente está livre a primeira vez. Ela pergunta se todo mundo pode utilizar esse tipo de magia e Kaioshin responde que qualquer um poderia utilizar sabendo as palavras certas. Creio eu que eu não erro ao dizer que esse arco de Dragon Ball Daima ele seria o resultado se a Red Ribbon tivesse vencido naquela época contra Goku. Creio eu que se a Red Ribbon tivesse realmente ganhado a batalha, todo mundo estaria na mesma situação do Reino Maikai. A Panzi, estando completamente feliz por estar livre daquele colar, pergunta qual é o nome de Shin. E é aí que entra a nossa primeira bomba desse belo episódio. Ele diz que se chama Nahari, o nome original do reino que ele nasceu. Goku tenta chamar ele assim algumas vezes e bom, já imagina que não dá muito certo, né? E vocês notaram quanto a gente tem menções de nomes novos. A gente tem o Goliro, que no caso seria o Glório, e agora Nahari, que seria o Kaioshin. Será que na fusão deles eles vão utilizar os seus nomes naturais ou vão utilizar um nome comum para fusão? E por que toda essa ânsia de mostrar que os personagens possuem nomes? Por fim, finalmente eles roubam a nave da polícia militar e vão em direção ao Tamagami para buscar a primeira esfera do dragão. Já que funciona assim, o Goku tem o teleporte e simplesmente ele poderia se teleportar até Dende e dar um cacete em todo mundo. Mas eles decidiram priorizar no caso o combate contra os Tamagamis. Dá até pra entender porque senão o arco acabaria muito rápido. Goku e os demais recebem um telefonema avisando da chegada de Bulma e Vegeta. Por fim eles dizem que estão indo enfrentar o Tamagami e é pra eles perseguirem eles pelo caminho. Mais uma informação extremamente importante que a gente tem nesse capítulo. A prisão dos Majins do terceiro mundo do Reino Maikai começou no reino de Daburá, o que quer dizer que antes no reinado do seu pai Aburá não existia esse tipo de diferença de classe. Será que tudo isso foi culpa daquele miserável do Babidi? Muito provavelmente a influência dele começou a ser dada no nosso rei demoníaco muito antes do que eu imaginei. Finalmente Goku e os demais se aproximam do Tamagami, mas Goku diz que está com fominha no momento e quer ir no banheiro. Eles cortam a cena para ter aquela alimentação comum e dá um pouquinho mais de aprofundamento na história do Tamagami. O dono da taberna diz que o último oponente que enfrentou o Tamagami foi há mais de 20 anos.
que ele poderia simplesmente ter desistido, mas ele quis continuar a luta e ele simplesmente foi jogar no Vasco. Goku então já se alimentou, encheu a barriguinha e decidiu enfrentar o Tamagami. Ele se aproxima do ponto de luta e, como ele sabe que para acionar a batalha é só desafiar o Tamagami, finalmente ele conversa com ele. Tamagami, como está há muito tempo sem falar com ninguém, começa a falar gritando alto pra desgraça e todo mundo consegue ouvir a voz dele. E antes de iniciar a batalha, bom, o capítulo se encerra exatamente aí. Foi um capítulo até que muito bom, mas está sendo um capítulo, digamos que lento. A gente precisa de um pouquinho mais de velocidade. Ao menos eles estão explorando bastante a história de fundo. Isso é muito bom pro pessoalzinho que fala que Dragon Ball não tem história. Não tem história, é a ponta da minha. Agora o que a gente precisa é unificar essa questão dos nomes. Por que eles estão com tanta ânsia assim de mencionar nomes de personagens? Como eu falei antes, tem aquela história da fusão. Ou será que os nomes são extremamente importantes assim em Dragon Ball Daima? Qual será a relação que tem o Reino Glind com aquelas prisões que a gente viu no começo de Dragon Ball Daima? Será que muito provavelmente não são os Glinds que são os verdadeiros demônios deste reino? Porque pense comigo, todos os Glinds bons da raça foram embora por algum motivo, restando apenas Deguezo e sua irmã Arinsu, que por sinal foi a mesma que fez esses colares em formato de prisão. E outra coisa, quem que fez aquelas barreiras mágicas separando os reinos e possibilitando apenas quem pudesse utilizar os Warp? E aquele colar de rastreamento que acompanha a vida do Majin completamente? Será que enquanto ele está ligado ao pescoço do Majin, ele não absorve uma quantidade de poder para transferir para um certo terceiro olho do Rei Demoníaco? Até porque isso explicaria o porquê ele tem uma imensa quantidade de energia. E tô para afirmar para vocês, meus amigos, que esse terceiro olho do Reino Demoníaco não está desaparecido. Quem está em posse dele é a própria Doutora Arinsu, ou ele só vai aparecer para quem conseguir desafiar os Tamagamis, assim como Goku está fazendo exatamente. Convenhamos que Goku e seus amigos estão lá somente porque a Doutora Arinsu quer, e o que o Goku faz de melhor é exatamente lutar. Ele vai enfrentar os guerreiros mais poderosos que existem na sua frente e por fim seriam os Tamagamis e recuperar as esferas do dragão do Reino Maikai, que lembrando não tem aquela regrinha ética de não poder pedir coisas ruins. A pessoa que pega as esferas do mundo Maikai, ela pode pedir exatamente o que quiser. Então no caso da Doutora Arinsu só possui duas teorias: ou ela tá fazendo o androide biotecnológico perfeito, absorvendo os poderes do Goku enquanto ele enfrenta os Tamagamis, ou ela vai utilizar o poder do Goku para conseguir as esferas do dragão e desejar o terceiro olho do Reino Demoníaco. Isso me faz pensar o que ela faria com tanto poder acumulado assim, já que ela possui não apenas um reino, mas possuem 3 reinos do mundo Maikai, e com certeza esses reinos são extremamente grandes. Então pensando dessa forma, meus amigos, Glório só está ajudando ela, acreditando que ela vai quebrar todas as barreiras e deixar todos completamente livres. A gente consegue perceber no olhar do Glório, e até porque ele vinha do terceiro mundo do Reino Demoníaco, então dá pra entender que ele sabe exatamente qual é a situação do local onde ele nasceu. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui hoje. Não se esqueça de se inscrever e deixar nos comentários o que você tá achando de Dragon Ball Daima. Não, mas é isso, agradeço muito a companhia de vocês. Não se esqueça de ver nossos outros conteúdos. Às 4 horas da tarde do dia de hoje tem resumo completo de Gachakuta. Sonar quem diz, tchau.